Oi, pessoal. Espero que todos tenham passado um bom Natal e, nesse momento, nós nos preparamos para 2024, um ano onde, o que tudo indica, as forças da tirania, da mentira, do roubo vão continuar avançando no Brasil e no mundo. E, inclusive, para nos preparar para isso, para enfrentar isso, eu queria convidar você para conhecer a Academia Folha Política e justamente aproveitar, nesses dias, a promoção de fim de ano da Academia Folha Política. O que é a Academia Folha Política? É uma plataforma onde nós temos cursos, outros materiais, análises sobre a realidade do Brasil, do mundo, política, mas à luz da filosofia, à luz de toda a cultura ocidental. Então nós temos o meu curso de logopolítica, nós temos outros materiais que eu já produzi, temos a Agenda 2030, que é uma análise semanal sobre os temas do Brasil, do mundo, e outros projetos que estão entrando a todo momento na academia. Então, esse é o momento de você conhecer, porque nós temos essa promoção por apenas R$ 336 a anuidade. Você se torna membro da Academia Folha Política, com acesso a tudo isso. Curso, vídeos, análises, lives, tudo isso. R$ 336 por ano, dá menos de R$ 1 por dia. Então, com isso, você tem esse instrumento para ajudar a entender os nossos imensos desafios para o Brasil, para toda a humanidade, na verdade, e resistir a isso e recuperar nosso mundo, recuperar nossa liberdade. Isso não é impossível, desde que a gente entenda o mapa, desde que a gente entenda o combate que a gente precisa combater. Tá bom? Então, para conhecer a Academia Folha Política, através dessa promoção de fim de ano, que, portanto, só tem mais alguns dias, clique aqui nos links, na descrição, e espero vocês lá. Abraços. Muita gente aqui dando boa noite, né? Já vou aqui adiantar uma pergunta aqui do Valdinei, que é aluno do nosso curso de Logopolítica. O Valdinei perguntando, Ernesto, será que nós estamos vendo a criação do Quarto Reich? Terceiro Reich é o projeto de poder dos nazistas, né, na Segunda Guerra. E eu acho que é uma maneira de caracterizar, sim, um império mundial que está surgindo, destruindo qualquer aspecto de dignidade e liberdade humana. O Terceiro Reich era um projeto, né, de uma Alemanha se impondo ao mundo. O Quarto Reich é um projeto mais poderoso, porque ele se baseia por duas razões. Primeiro, porque ele se baseia em pilares muito poderosos, que são a China, todo o aparato do globalismo ocidental, o Great Reset, e também o crime organizado. É um Reich do crime, é um Reich do politicamente correto e é um Reich do comunismo chinês, né? Isso tudo nos coloca diante de um projeto muito robusto. E o outro problema, que acho que é o mais sério, porque no tempo do Terceiro Reich na Alemanha, você tinha no Ocidente, berço da liberdade, ou seja, na Europa e nas Américas, tanto na América do Norte quanto na América Latina, uma convicção de que era preciso lutar pela liberdade, né, contra aquele Terceiro Reich, até mesmo fazendo uma aliança com outro projeto totalitário que era o comunismo, né. Numa análise do dissidente russo Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, que nós já examinamos num dos nossos programas aqui, Solzhenitsyn dizia, olha, isso foi um grande erro, o Ocidente não precisava se unir à Rússia soviética para derrotar os nazistas, tinha que ter combatido os dois e vencido os dois. E não sei se militarmente é assim, mas o fato é que essa vitória conjunta do Ocidente livre, democrático, com a União Soviética contra o Terceiro Reich foi muito boa para vencer o Terceiro Reich, mas contaminou o mundo do pós-guerra com todo o aparato de mentira e de dominação proveniente do bloco comunista. E acho que nós estamos vivendo as consequências
disso, né? Mas o fato é que, pelo menos, o Terceiro Reich, o Ocidente se dispôs a enfrentar, né? Então, vamos lá enfrentar esse negócio. Não pode ser assim. Não é diplomacia para cá, diplomacia para lá, no sentido, né, da diplomacia de abrir as portas para o ditador, né? Diplomacia, às vezes, não é só para abrir a porta, é para fechar a porta para os ditadores. E às vezes você tem realmente que sair para a rua para lutar. E o Ocidente fez isso, porque estava convencido, olha, isso aqui é um projeto diferente, que a gente não quer, né? E foram lá Estados Unidos, europeus, né? Alguns latino-americanos, principalmente o Brasil, não pode esquecer, o Brasil foi, da América Latina, o disparado o principal país que contribuiu para o esforço de guerra dos aliados na Segunda Guerra, portanto nós temos esse histórico de defesa do mundo livre, as pessoas gostam de se esquecer disso. Mas então hoje nós temos um projeto muito poderoso e nós não temos no Ocidente essa convicção. Nós não temos a convicção de estar defendendo algo. Nós e os nossos governantes, sobretudo, têm sempre uma desculpa para ceder a um desses, ou vários desses três pilares, né? Seja a China, porque quer fazer negócio, então tem que fazer negócio. Seja o Great Reset, porque são os novos consensos, a gente tem que ceder. Ou o crime organizado, né? Aí ninguém cede assim muito abertamente, mas cede beleza por baixo da mesa. Então esse é o nosso problema. Bom, vamos aqui, então, trazer uma exemplificação disso à luz do que estamos discutindo aqui. Vamos apenas projetar desktop. Vamos ver se aparece aqui. Acho que sim. Então agora compartilho com vocês. É cheio de botãozinho, né? Mas por um lado é bom, né? Porque agora tem esses comandos de voz, né? Tudo é comando de voz. Eu acho esquisito isso, né? Computador e Google, né? O Google faz tal coisa. Não, peraí, né? Você pelo menos tem né, o ser humano tem o direito de apertar um botão, né? Agora, se ele já fala direto com a máquina, daqui a pouco a máquina, né, que já é o que está acontecendo, daqui a pouco a máquina não vai obedecer, né? A gente está, né? E é curioso isso, claro que a gente faz de brincadeira, mas nós estamos personalizando a máquina, né? Então, tem o Google, a Amazon tem a Alexa, né? Aí é pior ainda, porque é um nome, né, de pessoa. Então, Alexa, que horas são? Alexa, tantas horas. E você, né, começa a achar que é uma pessoa que está ali. Né, e a máquina está achando que é um bobo, né, que está ali. E que daqui a pouco eles vão, enfim, né, nos dar um nó. Já estão dando, né? Claro, o problema não é a máquina, né? O problema é quem programa a máquina. Então, janela. Aqui. E desculpem pelo pequeno atraso hoje, tá? Mas estamos aí dentro do... Eu considero todos aqui meus alunos, mesmo que ainda não se é que vocês topam serem considerados assim, mas como uma expressão de carinho e de amizade com todo mundo que está assistindo aqui, mesmo quem não é membro da Folha Política, da Academia Folha Política, eu queria ter a permissão de vocês para considerar todos meus alunos. Então, sendo assim, a gente tem na universidade o chamado quarto acadêmico, né, que é o quarto de hora, ou seja, 15 minutos, que tanto o professor quanto os alunos podem se atrasar no começo da aula, e eu tenho usado, às vezes, desse quarto acadêmico. Bom, então vamos lá. Saiu na BBC Brasil, que é uma péssima fonte de notícias, né? Durante meu tempo no Ministério, assim, mentiram a 3x4. Enfim, eu estava vendo as coisas acontecendo, sabia como é que as coisas aconteciam e via que eles publicavam diferente, então é a melhor maneira de você saber se uma empresa está mentindo ou não. Às vezes você desconfia, né? Às vezes você sabe. E extremamente pró-governo hoje, pró tudo que está acontecendo no Brasil, pró-globalismo. Então,
é um canal completamente oficialista. E eles fizeram essa entrevista com essa pessoa aqui que hoje tem o título de ministro das Relações Exteriores, né? Que parece que exerce esse cargo. Então, é uma entrevista extremamente amigável, tá? O pessoal hoje do governo, é difícil ter algum órgão de imprensa que não vá fazer uma entrevista amigável com algum deles, né? Então, assim, também é muito fácil você, né, dar entrevista. E, mesmo assim, às vezes, alguns erram e falam bobagem, mas a imprensa não pega, né? É muito fácil dar entrevista quando tudo é combinado e quando, né, o jornalista pergunta: por que você gosta tanto de cachorrinho, né? Porque realmente é um bicho muito fofinho. Esse é o nível de entrevista hoje que os jornais fazem com as pessoas do governo, né? Vai lá o Haddad na Globo, toca violão aí, Haddad, ele vai tocar violão, né? E de vez em quando faz uma pergunta mais difícil, o pessoal se enrola, né? Mas acho que, né, mandaram aqui essa pessoa aqui aparecer mais, dar mais entrevista, porque não estava aparecendo, e realmente é uma pessoa que eu conheço, que não gosta de aparecer. Que pode ser uma virtude, no caso, acho que não é, porque no caso é simplesmente uma questão de medo, né? De medo e de não saber o que falar, de não saber, talvez não ter confiança naquilo que tem para falar ou para não falar, né? Mas, enfim, o certo é que essa pessoa tem dado mais entrevista, claro, para esses órgãos assim, amigáveis, né? E, no entanto, numa entrevista há um tempo atrás, sobre o tema do Putin e o pedido de prisão preventiva do Putin pelo Tribunal Penal Internacional, esse ministro específico aqui falou assim: não, se o Putin vier ao Brasil, disse uma coisa assim: nós teremos que cumprir o que o Tribunal Penal Internacional determinar, né? Tinha acabado de haver, acho que foi em março desse ano, tinha acabado de haver nós vamos explicar direitinho isso aqui, pedido de prisão preventiva do Putin, né? E a resposta foi essa, né? Que é uma resposta, a meu ver, correta, né? E nós vamos também ver por que é correta, mas aí foi um fuzuê e tal, não, porque o Brasil é amigo do Putin, acho que mandaram, então, ele ficar quieto um tempo sem falar com a imprensa para não dizer besteira. Quer dizer, besteira do ponto de vista do atual governo, que não queria nenhuma aversão, mostrar nenhuma enfim, hostilidade ao Putin, né? Que é um grande sustentáculo do regime que nós estamos vivendo no Brasil, do corruptariado comandado pelo PT, mas que não tem apenas o PT no poder. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui